Senhor Jesus! Bom dia, amados irmãos. Louvado seja o Senhor por mais esse dia que Ele tem nos concedido. Ó Senhor Jesus! Hoje nós vamos desfrutar do novo alimento diário, a semana 1, que tem como título Reavivar a chama do dom de Deus. E o ler com oração da quarta-feira está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ó Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, queremos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. Queremos lançar sobre Ti, Senhor, tudo, Senhor, que tem nos preocupado, todos os nossos medos, todas as preocupações do dia a dia, tudo aquilo, Senhor, que tira a nossa paz, ó, que atrapalha o nosso desfrute da palavra, que atrapalha nossas orações. Ó Senhor Jesus, queremos lançar sobre Ti. Senhor Jesus, Senhor, nos ajuda a confiar, Senhor, mais em Ti. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, mas muitas vezes, por causa das nossas ansiedades, ó, nós nos esquecemos disso. Ó Senhor Jesus, Senhor, venha tirar de nós, Senhor, tudo isso que atrapalha, Senhor, ó, a nossa vida, Senhor. Ó Senhor Jesus, que atrapalha o nosso desfrute. Senhor Jesus, que possamos ter um coração agradecido, porque o Senhor tem nos abençoado. Ó Senhor Jesus, não nos deixe, Senhor, esquecer tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, amados irmãos? O título da quarta-feira é As Ansiedades e os Problemas na Igreja. Hoje trataremos do segundo e terceiro itens que apagam o fogo do Espírito: as ansiedades e preocupações do dia a dia e as dificuldades na igreja. As ansiedades e preocupações, embora não sejam pecaminosas, apagam nosso fogo. Isso tem sido um grande problema na sociedade em geral e entre os cristãos. Por essa razão, o Senhor Jesus nos alertou: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Todas essas coisas dizem respeito a necessidades da vida. Especialmente hoje, em tempo de pandemia, muitos perderam o emprego, tiveram prejuízos financeiros e suas empresas faliram ou fecharam. É fácil falar, irmãos, não andem ansiosos, mas, quando a escassez afeta o sustento dos filhos, é difícil lidar com a situação. Para enfrentar esses problemas, contamos com a oração e o amor dos irmãos na vida da igreja. Aleluia! Praticando o que Paulo disse aos coríntios: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. E Jesus prossegue em Mateus: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo também nos encoraja dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. O apóstolo Pedro também fala sobre a ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus disse: não andeis ansiosos, e Paulo também disse: não andeis ansiosos. Mas Pedro nos ensinou o que fazer com nossa ansiedade: lançá-la sobre Jesus. Ó Senhor Jesus! Por isso, é importante orar, invocar o nome do Senhor e lançar sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agindo assim, o fogo de nosso espírito não se apagará. O terceiro motivo pelo qual o fogo se apaga de nosso espírito
são as dificuldades na igreja. Essa questão afeta principalmente aqueles que servem ao Senhor. Timóteo estava nessa situação. Quando Paulo lhe pediu que ficasse em Éfeso a fim de resolver os problemas da igreja, seu fogo estava bem aceso. Mas a situação da igreja era bastante complicada. A liderança estava envolvida com ensinamentos diferentes, fábulas e genealogias sem fim, discussões, contendas e debates, o que não promovia a economia de Deus na fé. Foi por causa desses problemas que Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo. Diante dessas dificuldades, Timóteo desanimou. Então Paulo escreveu-lhe uma segunda carta dizendo: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Timóteo não conseguiu conduzir a igreja à normalidade. Mais tarde, todas as igrejas na Ásia, lideradas pela igreja em Éfeso, abandonaram Paulo. Se você se sente desanimado por causa da situação da igreja onde você serve, volte-se para o Senhor, reacenda a chama do dom de Deus que há em você e siga adiante. Aleluia! Os problemas da igreja em Éfeso geraram muito estresse em Timóteo. Isso não apenas apagou seu espírito, como também lhe causou enfermidades. Por isso Paulo recomendou-lhe: não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo poderia ter exercitado seu dom de curar, mas recomendou a Timóteo que usasse remédio, no caso, um pouco de vinho. Assim, tanto as ansiedades como as dificuldades na igreja podem apagar o fogo de nosso espírito. No entanto, nesses momentos difíceis, podemos contar com o apoio dos irmãos. Também podemos buscar o Senhor com orações, súplicas e ações de graças, e ter a certeza de que podemos lançar sobre Ele nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o Senhor. Pergunta: de que maneira devemos lidar com os dois motivos citados hoje, os quais podem apagar o fogo de nosso espírito? Amém, amados? Louvado seja o Senhor por essa quarta-feira, né? E o título do alimento diário de hoje diz assim: as ansiedades e os problemas da igreja. Ó Senhor Jesus! O alimento diário de ontem falou sobre o primeiro item, né? Que pode nos fazer fazer com que o fogo do Espírito que queime em nosso interior se apagar, que é justamente o declínio na igreja, Senhor Jesus. E com relação às ansiedades, nós vimos já que o apóstolo Paulo e também o Senhor Jesus falou sobre as ansiedades, né? E disseram, né, disseram que nós deveríamos não andar ansiosos, né? Senhor Jesus. E é interessante, queridos irmãos, que Pedro, ele vai um pouco mais além, mostrando para nós o segredo para nós não andarmos ansiosos, não é mesmo? É fazer o quê? É lançar sobre o Senhor. Louvado seja o Senhor, todas as nossas ansiedades. Por quê? Porque o Senhor cuida de nós, amados. Ele tem cuidado de nós, não é mesmo? Você percebe e vê o cuidado do Senhor no seu dia a dia? Louvado seja o Senhor, porque eu consigo enxergar. É interessante que o Senhor ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ó Senhor Jesus! A gente sabe que nessa pandemia, né, muitos irmãos, né, acabaram ficando desempregados, né? E não é fácil, irmãos. Irmãos que têm filhos pequenos, né? E tem o sustento da casa, as contas para pagar. Não é fácil, não é mesmo? Por isso que o Senhor vem mostrar essa palavra tão rica e tão prática para nós, não é mesmo? Que devemos lançar sobre o Senhor e crer que o Senhor está cuidando de nós. Senhor Jesus. E uma forma simples, né, que o alimento diário discorreu para nós, muito maravilhosa, é nós quando vamos até o Senhor e oramos a Ele. Ó Senhor Jesus, lançando de fato
todos os nossos anseios e preocupações diante do Senhor. Dessa forma, invocando o nome do Senhor, amados, o Senhor de fato está cuidando de nós. Ó Senhor Jesus. Por outro lado, né, graças ao Senhor nós temos os irmãos, né, para ajudar os santos ali, pois temos a clareza de que nós somos membros uns dos outros. E quando o irmão está necessitado, os irmãos socorrem, vão lá e socorrem. Isso é maravilhoso demais. É de fato como o nosso corpo funciona, não é mesmo, amado? Ó Senhor Jesus. O terceiro item, né, que foi relatado hoje, é sobre os problemas na igreja. Ó Senhor Jesus. E a gente viu assim que Paulo, né, ele falou para Timóteo que sobre ele reavivar o dom de Deus que estava nele, né? O Espírito do Senhor já estava em Timóteo, mas Timóteo ficou um período, amados, meio que uma espécie de esfriamento na época que ele estava ali em Éfeso, né? Senhor Jesus. E a gente sabe que a igreja em Éfeso naquela época teve sérios problemas. E o jovem Timóteo, ele passou de fato muitos problemas, né? Até que Paulo vem falar para ele sobre ele reavivar o dom de Deus que estava nele, não é mesmo? Ó Senhor Jesus. Por isso, amados, em meio a qualquer problema e situação, mesmo que a localidade, a igreja que você reúne, esteja ensinando coisas, né? Fora do plano de Deus, que não esteja de acordo com o plano de Deus, com a economia de Deus, nós precisamos ali perseverar, permanecer firmes. Senhor Jesus. E claro, né? Precisamos sempre estar confiando no Senhor, pois o Senhor é a nossa rocha, né? E crendo nisso, o Senhor vai estar nos sustentando em meio a esses problemas que possam ocorrer na igreja. Senhor Jesus. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos lançar sobre o Senhor, né, todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E também a qualquer sintoma, né, de problema desse tipo, como foi relatado hoje, irmãos, precisamos confiar no Senhor, não é mesmo? Confiar no Senhor e crer que o Senhor de fato, Ele está cuidando de cada um de nós, amém? Senhor Jesus. E claro, né, o fato de estarmos na igreja, que é a casa de Deus, o Senhor não deixa que nada nos falte. Por isso, irmãos, vamos perseverar, permanecer até a volta do Senhor nessa carreira maravilhosa. Aleluia! Louvado seja o Senhor!